porque eu quero trazer justamente os locais desses ataques e o quanto isso vai repercutir naquela região. Quando nós olhamos para as instalações nucleares que estão no Irã e que foram atacadas pelos Estados Unidos, nós temos aqui então a capital Teherã, aí temos Fordow, que é a principal e que é aquela base nuclear mais profunda, onde a atuação e as centrífugas ficam ali a cerca de 80 metros de profundidade e por isso apenas os Estados Unidos têm o equipamento necessário para poder ultrapassar essas bases de montanha, de solo, de concreto, para chegar e provocar estrago nessa região aqui de Fordow. Porque esses equipamentos americanos, eles teriam capacidade de chegar até 60 metros de profundidade, o que poderia comprometer o desenvolvimento de urânio, o enriquecimento de urânio que acontece aqui nesse local. Além de Fordow, que é a principal, a que mais tem preocupado as autoridades, a gente fala também da usina de Kondab, de Natanz, de Isfahan e também de Bushehr. Eu quero conversar agora com o Luca Bassani para trazer um pouco de informações relacionadas a isso, porque, Luca, além dos Estados Unidos... Perdão, vou recomeçar aqui, porque os Estados Unidos dizem que essas bases, elas foram bastante atingidas. Porém, a gente tem informações da imprensa internacional de que moradores que ficam naquela região próxima a Fordow sequer ouviram explosões. O quanto essa dificuldade de confirmação traz ainda, digamos, mais imprecisões, mais imprevisibilidade para as decisões que serão tomadas, hein, Luca? Pois é, Evandro, essa operação que foi batizada pelos norte-americanos do martelo da meia-noite, né, Midnight Hammer, como foi dito na conferência do Pentágono, ela, segundo os próprios militares norte-americanos, contou com grande precisão. Então, este fato dos moradores próximos a Fordow não terem escutado nada pode, primeiro, pensando do lado iraniano, ser positivo porque não comprometeu tanto, não causou uma explosão tão grande, ou segundo, para o lado americano, ter sido muito bem sucedida e tão precisa que as pessoas a alguns quilômetros de distância não foram impactadas pelo ataque. Então, acho que é importante a gente trazer como isso aconteceu. A cidade de Fordow fica perto da cidade sagrada para os xiitas, a cidade de Qom, e, como você bem colocou, uma instalação nuclear que há pouco tempo não se tinha noção que ela existia, né? Ela, por volta de 2009, 2010, que as inteligências britânicas, o MI6, a Mossad e também a CIA conseguiram descobrir a sua localização e a partir das imagens por satélite, desenvolver uma operação que de fato pudesse ser eficaz. A grande dificuldade é que o Irã é um país muito montanhoso e, como eles sabem que provavelmente seria alvo de ataques, colocaram o mais profundo que conseguiram. Alguns calculam entre 80 e 100 metros de profundidade. E nesse momento há uma grande dificuldade logística militar de conseguir atingir uma capacidade militar como essa, uma instalação nuclear como essa, pelo fato da profundidade, né? Não há muitos armamentos no mundo, no caso só os americanos produzem armamentos de alta profundidade que conseguem trazer esse impacto. E nesse sentido a gente vê que foram utilizadas, né, as Massive Ordnance Penetration Weapons, né, aquelas armas de ordem massiva de penetração, que conseguem ultrapassar até 60 metros, perfurando toda a rocha, até encontrar uma câmara a vácuo, onde possivelmente há essas centrífugas nucleares, e a explosão ser, então, colocada como uma ativação direta dos americanos. Este processo é extremamente complexo, não só por ser uma bomba muito pesada, de 13,6 toneladas, mas por ter apenas um avião que consiga fazer o seu transporte. No caso, o B-2, o bombardeiro B-2, que é extremamente tecnológico e voou diretamente dos Estados Unidos, do estado do Missouri, diretamente ao Irã. Então, a gente vê que foi uma operação pensada há muito tempo, o que também nos leva a concluir que os israelenses não agiram de forma independente desde o começo, porque é um sonho não só de Israel e dos Estados Unidos, mas de grande parte do Ocidente, que o Irã tenha como inviabilizada as suas capacidades nucleares por representar uma ameaça direta aos seus vizinhos e também a todos os países do mundo, já que financia muitos grupos terroristas
provavelmente havia esse medo também de algum desses armamentos mais potentes, como no caso de armas nucleares ou até mesmo bombas sujas, né, que não são armas nucleares per se, mas também tem um componente radioativo, cair na mão do terrorismo internacional e ameaçar o Ocidente ou qualquer outro país que destoe da visão radical nutrida por eles muitas vezes. É algo que precisa ainda ser estudado, como você bem colocou, não há uma noção de qual porcentagem de Fordo foi comprometida durante essa operação. Os americanos, obviamente, vão falar que foi super bem sucedido, mas até temos uma análise imparcial, no caso da Agência Internacional de Energia Atômica ou de outro órgão internacional, não poderemos afirmar com certeza que o programa nuclear iraniano foi completamente destruído, que ele retrocedeu no tempo por vários anos. Isso de fato aconteceu, porque quase todas as instalações foram afetadas, Isfahan, Natanz, Fordo. Mas se ele vai ser completamente esquecido, deixado de lado pelos ayatollahs, pela República Islâmica, ainda não sabemos, principalmente porque essa guerra parece não ter encontrado seu desfecho. Vamos ver como o Irã retalhará e se as operações israelenses continuarão no Irã durante esta madrugada para ditar qual vai ser a dinâmica desta guerra, se ela fica por aqui e se adormecerá, ou se ela continuará até que talvez tenhamos uma mudança de regime ou uma guerra de maiores proporções dentro do Oriente Médio. Interessante, Luca Bassani. Já vou pegar esse fio que você deixou aqui e passar para o nosso professor Lier Ferreira, que está acompanhando e está conosco ao vivo nessa edição especial do Fast News também. Aliás, professor, muito obrigado, viu, por permanecer todo esse tempo conosco, nos ajudando a compreender melhor esse contexto. E eu pergunto ao senhor, há a possibilidade de se impactar 100% do desenvolvimento nuclear do Irã, ou como o Luca menciona, é um retrocesso que poderia ser recuperado com o tempo, no teu ponto de vista? Evandro, em primeiro lugar, é um privilégio poder estar dialogando aqui contigo e com o público, né, da Jovem Pan News. Então, assim, para mim é um prazer, né, poder estar com vocês, fazer parte dessa campanha de informação ao público, que é sempre muito significativo. Os ataques, né, que foram feitos pelos Estados Unidos, né, eles tiveram como alvos, né, as instalações nucleares do Irã, que já foram mostradas aí pela nossa reportagem, e foram ataques, assim, muito consistentes, né, do ponto de vista de que envolveram cerca de 125 aeronaves, né, inclusive os bombardeiros furtivos B-2, né, que são, como foi dito aí, os únicos que eram capazes de levar essas bombas de perfuração, que nós conhecemos como bunker busters, né, né, que são as bombas MOP também, né, que são bombas que têm aproximadamente 14 mil quilos, né, e que levam uma quantidade bastante expressiva de explosivo, né, e esse explosivo ele é revestido por uma camada muito forte de aço, né, de modo que a perfuração, né, acontece dentro aí de alguns metros, né, 50, 60 metros aproximadamente, e a explosão só vai acontecer posteriormente. Imagens da imprensa internacional já mostraram que cerca de 14 dessas bombas foram utilizadas por 9 orifícios diferentes, né? Então, assim, é um ataque muito cirúrgico, muito preciso, que gera certamente impactos significativos, mas nós não sabemos de fato qual tipo de impacto e que intensidade de impacto. Acho que a nossa reportagem foi muito feliz, Evandro, quando disse que certamente impactos foram produzidos, certamente prejuízos e danos foram causados ao programa militar iraniano, tenha ele vocação meramente civil, tenha ele algum tipo de pretensão de uso militar, mas esse programa ele vai retroceder, de fato, muitos anos, né, porque as perdas, né, que estão sendo impostas estão sendo muito duras, mas nós efetivamente não sabemos ainda qual é o alcance, não é, desses ataques. Então, assim, a gente tem que aguardar novas confirmações, porque, é claro, do ponto de vista dos Estados Unidos, né, a propaganda é de que os ataques foram cirúrgicos, precisos, e que erradicaram o programa nuclear iraniano. Mas nós temos que lembrar que, do ponto de vista histórico, em outros momentos, outros ataques, né, também já foram perpetrados, não pelos Estados Unidos, porque esse é um momento histórico, né? É a primeira vez que os Estados Unidos fazem algum tipo de intervenção militar no Irã desde 1979.
né, quando as relações entre os dois países foram rompidas com a ascensão do regime dos ayatollahs. Mas, de qualquer forma, né, nós não sabemos qual é o dano efetivamente causado e, mais do que isso, qual é a capacidade de reconstrução do Irã. Porque no passado, sempre que o programa nuclear iraniano foi atacado, né, Israel já perpetrou ataques a esse programa em outros momentos, ele voltou e voltou ainda mais forte. A saber se isso irá acontecer nesse momento ou se, de fato, os objetivos americanos e israelenses, do ponto de vista do programa nuclear, foram efetivamente cumpridos. Professor, obrigado por enquanto. Já falo contigo novamente. Eu quero agora trazer um pouco desse bate-papo com a Karen Rosenthal, que está lá em Israel. Karen, o quanto esse desenvolvimento nuclear no Irã era uma preocupação para a população israelense? O quanto havia o temor de que isso poderia ser utilizado lá na frente como maneira de atingir esse território onde há uma dificuldade muito grande de se chegar a uma convivência pacífica? Então, antes eu queria só levantar um pontinho, claro, que eu achei interessante, a diferença cultural entre Ocidente e Oriente, que foi a pergunta sobre por que não, os moradores não ouviram, né, teoricamente não ouviram barulhos, e aí vocês levantaram duas possibilidades. E aí tem uma possibilidade, versão Oriente Médio, que tem a ver com a questão cultural aqui, que é o seguinte: a gente tem que entender que o Irã é uma ditadura. Diferente de Israel, que é uma democracia, tem imprensa livre, etc., o Irã é uma ditadura. Então, tudo que sai do Irã é controlado. Inclusive, o país estava sem internet nas últimas 72 horas. A internet tinha caído completamente. A gente viu cair a quantidade de vídeos que saíam dos ataques israelenses dramaticamente. Teve um retorno ontem, mas, mesmo assim, tudo que sai de lá é muito controlado. Então, a gente tem que considerar essa possibilidade de que talvez não é que não foi ouvido, é que não se quer dizer que foi ouvido. Então, só um ponto. E sobre a sua pergunta a respeito de como a população israelense sentia essa ameaça, eu acho que essa era uma ameaça clara para todo israelense, já de muitos anos. Isso é uma bandeira que o próprio Benjamin Netanyahu levanta desde o início da carreira política dele, há décadas, e sempre foi levantado como uma principal preocupação dele, e não era só uma preocupação dele, era uma preocupação da população inteira. Eu acho que o que ilustra melhor esse consenso generalizado de que armas nucleares na mão do Irã eram uma coisa que Israel não poderia tolerar é o fato de que a oposição inteira se uniu e parabenizou não só as Forças Armadas, né, não só o Exército, mas parabenizou Netanyahu e o governo pela ação. Todos os políticos de oposição saíram em público para parabenizar e para mostrar a importância de estarmos unidos nesse objetivo, que realmente era um objetivo de todos. E aí que é um ponto interessante, que uma vez teve uma entrevista com um oficial iraniano, e aí foi perguntado a ele: bom, o que aconteceria se o Irã, de fato, tivesse uma bomba nuclear? E aí ele respondeu o seguinte: bom, se o Irã tivesse uma arma nuclear, o Irã não teria uma arma nuclear. Como assim, né? O que isso significa? O que ele quis dizer é que no momento que o Irã tivesse uma bomba atômica, ele usaria essa bomba atômica imediatamente e já não teria essa bomba atômica. A gente tem que entender que o Irã não é só uma teocracia, né, uma ditadura teocrática. O regime dos ayatollahs, né, as guardas revolucionárias do Irã e o regime dos ayatollahs, liderado pelo Khamenei, eles são um grupo extremamente, profundamente religioso. Para eles, a questão de exterminar Israel e, em seguida, os Estados Unidos, né, que é o grande Satã, é uma questão para eles profunda na espiritualidade deles, assim como eles encaram a realidade do mundo. Então, esse elemento religioso, que também para o Ocidente é muito difícil de captar, porque o Ocidente, né, vive já há muito tempo num ambiente laico, né, um ambiente liberal e laico. Você entender que tem pessoas que vivem com essa ideologia religiosa de maneira tão profunda e que acordam pensando em como vão destruir Israel, vão dormir pensando em como vão destruir Israel. Também tem uma entrevista que ele deu para o Khamenei, foi um primeiro-ministro, se eu não me engano, espanhol, que foi visitá-lo e aí tentou puxar um small talk com ele não estava dando muita atenção, e aí o primeiro-ministro espanhol perguntou: bom, então qual é a primeira coisa que você pensa todo dia quando você acorda, né? E o Khamenei respondeu, foi a primeira palavra que ele deu, a primeira pergunta, né, que ele respondeu foi em como destruir Israel.
Então, assim, para a gente é um pouco difícil entender, mas a gente tem que entender que a gente está tratando de uma teocracia, uma ideologia religiosa apocalíptica muito, muito, muito forte, e que faz eles terem esse objetivo de destruir Israel como uma coisa muito clara e concreta. E o israelense, que é parte do Oriente Médio, né, e entende a realidade da região, consegue perceber perfeitamente que isso é de fato o que eles queriam fazer. Karen, é muito interessante você trazer essa camada sobre a guerra de informação, que é algo que eu gostaria de discutir com o professor Lier também. Professor, a Karen... Opa, eu acho que mudou. Ou o professor se desenvolveu... não, agora sim. Valeu, professor. A Karen traz uma camada interessante dessa história, que é o fato de o território iraniano não ter uma cobertura da imprensa, diferentemente do que aconteceria nos Estados Unidos ou em Israel. Porque em Israel, por exemplo, você tem repórteres da imprensa do mundo todo acompanhando as informações e trazendo muitas vezes uma checagem mais profunda e transparente. No Irã, há um controle muito grande daquilo que é dito e daquilo que é divulgado. O quanto isso também dificulta a compreensão completa desse conflito. Porque nós mencionávamos que na imprensa internacional saiu a informação de que moradores ao redor de Fordow não ouviram as explosões. Diante de um ataque do tamanho do que foi conduzido e informado pelos Estados Unidos, isso seria quase impossível. E aí a Karen traz, talvez não é que não tenham ouvido, talvez não se possa dizer que se ouviu. Como é que o senhor avalia essa situação? Evandro, há um velho brocardo, né, entre os analistas de relações internacionais, segundo o qual, em todo conflito, a primeira vítima é a verdade. Então, nós sabemos que a guerra de informação é uma guerra que faz parte de todo e qualquer conflito bélico ao longo da história, e não seria diferente, né, nesse momento, né, de redes sociais, né, de internet, de todos esses elementos que caracterizam o mundo contemporâneo. É evidente que, por mais que nós possamos fazer restrições, né, ao atual regime de Netanyahu em Israel, Israel é uma democracia liberal à moda ocidental. E também, né, no seu esforço histórico de existência, né, naquele território que ele foi designado em 1948, né, pelas Nações Unidas, em função do holocausto sofrido pelo povo judeu, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, há um direito inalienável, né, de Israel em existir, né, nesse território que ele foi designado, seu território reivindicado historicamente pelo povo judeu. Evidentemente que a presença de um Estado judeu dentro do contexto do Oriente Médio, ele também veio gerando ao longo de décadas reações as mais diversas, tanto do ponto de vista de conflitos bélico-militares entre Israel e países árabes, né, quanto do ponto de vista de grupos extremistas que buscam, de algum modo, né, afetar a existência de Israel. Então, assim, é absolutamente natural, né, que a população israelense, que judeus dispersos pelo mundo inteiro, como ainda existe, inclusive no Brasil, né, façam uma defesa bastante contundente, né, das ações que estão sendo perpetradas tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos, né, que evidentemente, em última análise, se colocam dentro da lógica do direito de existência de Israel, né, nesse território historicamente designado para ele. Obviamente que nós sabemos que os regimes teocráticos, os regimes islâmicos, muitas vezes descambam, né, para regimes, para ações extremistas, mas vejam que é interessante, né? Antes dos ataques de Hamas a Israel, já estava havendo um movimento, inclusive liderado pelo governo democrata dos Estados Unidos, né, então comandado por Joe Biden, né, de uma série de acordos bilaterais, né, entre países do Oriente Médio, né, e Israel, acordos esses mediados pelos Estados Unidos, né, que apontavam para uma certa estabilidade, né, dentro do Oriente Médio. Apontavam, não garantiam, mas apontavam para uma certa estabilidade no Oriente Médio. A Arábia Saudita seria o próximo desses países. E a nossa reportagem foi muito feliz, né, há algum tempo atrás, quando mostrou a centralidade, né, da Arábia Saudita, tanto do ponto de vista das suas dimensões, né, territoriais, quanto do ponto de vista da sua riqueza, né, econômica, mas fundamentalmente pelo fato de que o profeta Maomé, se tivesse uma nacionalidade à moda do que nós conhecemos hoje, seria, né, saudita. Então, assim, a Arábia Saudita, como pátria-mãe do profeta Maomé,
e como também, né, aquela que abriga as cidades sagradas de Meca e Medina, teriam uma posição muito importante, né, dentro desses acordos. Infelizmente, esse acordo não foi plenamente constituído e os desdobramentos, né, que se desenvolveram a partir das reações israelenses na faixa de Gaza, né, levaram a uma instabilidade maior da região. O que nós estamos querendo dizer com isso? Seja qual for o nível de agressão, né, de dano, de prejuízo, né, que esses ataques tenham perpetrado no programa nuclear iraniano, seja qual for o tipo, né, de instabilidade do regime dos ayatolás no Irã, né, que possa advir dessa ação concertada entre Israel e os Estados Unidos, que do ponto de vista militar está sendo muitíssimo bem sucedida, né, se nós quisermos construir, né, uma relação efetiva de estabilidade e paz no Oriente Médio, Evandro, isso só pode ser feito pela via diplomática, pela via militar. Esse objetivo, infelizmente, não poderá ser alcançado. Muito interessante, professor.